Pai do Senhor, irmãos, graças a Deus. Vamos falar agora de um tema muito difícil. Qual é que é o nosso tema de hoje? Nossa lição de número 6, que o tema é lidando com o preconceito e a discriminação. Como nós podemos lidar com esse tipo de situação? Porque hoje qualquer coisinha é preconceito, qualquer coisa é discriminação, as pessoas, né? Qualquer coisinha é motivo para fazer, como quem diz a linguagem popular, nhenhenhé. Mas vamos lá. O nosso texto do dia, que está em Gênesis 1:26, diz assim: Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre toda a terra. O homem foi colocado neste mundo, no caso no Jardim do Éden e até no mundo, para dominar, para cuidar daquilo que Deus criou. Deus deixou o homem na terra para poder cuidar dessa terra. A nossa síntese: a imagem de Deus no homem e o exemplo de vida do Senhor Jesus jogam por terra o preconceito e a discriminação. Então, meus irmãos, aquele que ama, aquele que é servo de Deus, aquele que conhece a Jesus, não pode ser preconceituoso, não pode ter discriminação. Mas tem o homossexualismo, tem várias coisas. Nós temos que repugnar, temos que não aceitar o pecado. Mas o pecador, ele não pode ser discriminado, nós não podemos ter discriminação nenhuma pelo pecador, mas sim pelo pecado. O pecado nós repugnamos, mas não o pecador. O nosso texto bíblico, que está em Gênesis 1, 26 e 27, Colossenses 3, do 9 ao 11, e Tiago 2, do 8 ao 10, diz assim: Gênesis 1. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Colossenses 3. Não mentais uns aos outros, pois que já despistes do velho homem com os seus feitos. Então, o velho homem era discriminação, era isso, era aquilo, falava mal. Hoje o novo homem não age dessa forma. E vos vestisse de novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo, livre, mas Cristo é tudo em todos. Jesus, ele formou as pessoas, ele é o dono de tudo. Jesus, ele é o dono de todas as coisas. Tiago 2. Todavia, se cumprires conforme as escrituras e a lei real, amarás a teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas, se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado e sois redarguidos pela lei como transgressores. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar um só ponto, tornou-se culpado de todos. Aqui é a questão da lei. A lei, ela tinha essa questão. Você cumpria toda a lei, mas se tropeçasse num ponto da lei, você era culpado de toda a lei. Mas nós vemos aqui, nós éramos culpados de toda a lei. Mas nós vemos aqui que nós temos que ter coerência e pensar melhor nas nossas atitudes, principalmente nos dias de hoje, como nós já falamos, as dificuldades são grandes. Mas a nossa introdução diz assim: uma das maiores contribuições sociais do cristianismo ao longo da história tem sido a doutrina bíblica da imagem de Deus no homem. O homem, ele usa a questão bíblica para poder se portar melhor. Uma nação que tem a palavra de Deus como fundamento da sua ordem, meus irmãos, é uma nação bem-aventurada. As nações tinham esse costume. Hoje não tem mais. O cristianismo não tem mais a questão dos cristãos. Hoje, cada um por si, as pessoas pensam de um jeito, não precisa disso, não precisa daquilo, e está ficando difícil. Sem ela, é impensável falar da igualdade, liberdade e direitos humanos. O valor individual de cada ser humano, fundado no amor indistinto de Deus por todas as pessoas, faz parte do legado da fé cristã em sua trajetória na fé na face da terra. Então, meus irmãos, aqueles que fundamentam a sua família, a sua nação debaixo da palavra de Deus, vai conseguir, meus irmãos, ter muitos benefícios. Então nós vemos que a questão aqui da trajetória, da face da terra, depende de como nós comportamos, depende de qual é a nossa trajetória, qual tem sido a nossa posição mediante as situações que nos rodeiam, que estão diante de nós. Então nós vemos que nós temos que se fundamentar na palavra de Deus. Por quê? Porque ela é a nossa segurança. Ela é a nossa segurança de fazer o quê? De ter uma mente mais aberta, de conseguir lidar com as situações, sem discriminar, sem falar mal das pessoas, mas sim podendo lidar com várias situações. Com apoio nessa bela doutrina bíblica, ensinada e vivenciada exemplarmente por Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, é que a igreja encontra respaldo suficiente para lidar e combater o preconceito e a discriminação em todas as formas que se apresentam. Esse é o tema da presente lição. Então, como é que nós podemos combater? A Bíblia diz.
Nós somos seguidores do quê? Da Bíblia. Então nós podemos combater através da Bíblia essas questões, principalmente nos dias de hoje. Mas também tem outras que são coisa do homem mesmo, de um homem pensar, de um homem rebaixar o outro ser humano por falta da sua cor de pele, pela sua formação acadêmica, pela sua condição financeira. O homem ele rebaixa a discriminação, ela tem a questão do racismo, existe. Mas a questão, meus irmãos, é que diante de Deus, Deus olha para todos nós. Todos nós somos iguais diante de Deus. Preconceito, conceito geral e bíblico. Preconceito, de conceito geral e bíblico. Definição geral. O dicionário define o vocábulo preconceito como a ideia de opinião formada antecipadamente sobre determinado assunto. Em certo sentido, todos nós temos algum tipo de convicção prévia, conceitos anteriores que nos levam a decidir as questões da vida. Não há nada de errado nisso, pois trata-se de um preconceito natural. Então, às vezes a gente tem, imagina a coisa, já tem um nosso preconceito antes de ver qual é a situação para ter um conceito definitivo, um conceito mais abrangente. Então, às vezes tem esse preconceito. A gente faz um julgamento antes de conhecer determinada situação ou determinada pessoa. Mas aqui no 2, juízes de maus pensamentos. Apesar de não acharmos nas escrituras a palavra preconceito, há várias advertências contra esse comportamento que pode ser expresso por meio do desprezo e pelo julgamento condenado dirigido e pelas aparências e em critérios justos. Tiago chama de juízes de maus pensamentos aquele que menosprezavam os menos afortunados. Aqui no caso, vai falar das pessoas que têm menos. Será que existe nos dias de hoje, meus irmãos? Aquele que tem mais, ele provavelmente é mais bem visto, as pessoas têm mais apreço, vem aqui, senta aqui num lugar de destaque. Isso existe, meus irmãos. Não vai falar que não existe, será que existe? Não, isso existe. Existe no meio da igreja e muito forte no meio da igreja, infelizmente. Então, há um preconceito de juízes de maus pensamentos, aqueles que fazem com que essas pessoas venham ser, vamos dizer assim, melhores tratadas, melhor tratadas do que aquele que é menos afortunado. Tomemos cuidado, meus irmãos, que às vezes a gente pode estar fazendo a mesma coisa. O 3, o preconceito de Pedro. Antes de receber a revelação de Deus, Pedro agia preconceito em relação aos gentios. Pedro ele tinha um preconceito em relação aos gentios. Por quê? Porque não comia carne de porco, porque isso, porque aquilo. E Deus deu uma visão para eles acerca da casa de Cornélio, falando, olha, tudo isso aqui eu purifiquei. Vai lá e prega. Por quê? Achava que o evangelho era somente para os judeus, mas ele não entendeu que o evangelho era para toda a humanidade. Jesus veio para que morrer por todos nós. Então aqui nós vamos ver Pedro, ele tem essa questão aí, mas quando Deus se revela para ele, quando Jesus dá a revelação para ele, ele abre a sua mente. Claro, depois vai ter um embate com o apóstolo Paulo e tal, que quando ele estava com os judeus, ele se prostrava como judeus. Quando estava com os gentios, quando estava com os gentios, se portava com os gentios. Mas se chegasse algum judeu, ele, vamos dizer assim, discriminava e queria sair devagarzinho. Então o apóstolo Paulo teve um embate com ele acerca disso. Julgando com sabedoria. A advertência do mestre em Mateus 7:1, não julgueis para que não sejais julgados, é importante para combater o julgamento prematuro. Então, meus irmãos, é muito difícil as pessoas lidarem com isso. É muito difícil. Não é questão que você mas a gente não pode falar nada, então não pode ter uma opinião formada. Não, não é. É que às vezes a gente vem com o julgamento e nós já vemos com a sentença do julgamento. Nós não só apenas julgamos, mas sentenciamos as pessoas, as situações e as questões. Então, aqui está falando que devemos procurar avaliar a nós mesmos e aos outros utilizando os mesmos padrões. Então, da mesma forma que você avalia outra pessoa, avalie a si mesmo. Da mesma forma que você olha, nós enxergamos, da mesma forma que nós enxergamos outra pessoa, nós devemos enxergar a nós mesmos. Por quê? Todos necessitados da misericórdia, da bondade de Deus. Todos nós somos necessitados da bondade daquele que vive e reina para sempre. Todos nós. O 2, discriminação racial, social e religiosa. Discriminação significa o tratamento desigual e injusto de uma pessoa ou um grupo de pessoas em relação à classe social, cor de pele, nacionalidade, convicções religiosas, etc. É uma conduta que desonra a Deus e desmerece o valor do próximo.
Irmãos, infelizmente na igreja tem a discriminação racial, sim. Tem a discriminação, como nós já falamos, a discriminação acerca da questão das pessoas que têm mais condições financeiras. Mas aqui, no tópico discriminação étnica, consiste em qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em raça, cor, descendência, origem nacional ou ética. Irmãos, é muito terrível as pessoas terem essa discriminação, porque, vamos dizer assim, também é uma parte do racismo. Porque se vier um africano, não sei o que, e fala mal das pessoas e tal, mas se vier um americano, um europeu, nosso, o tratamento é diferente. Então, meus irmãos, a igreja às vezes faz da mesma forma. Nós, cristãos, nós temos que dar o exemplo, nós temos que ser exemplo, nós temos que fazer por onde. As pessoas não podem se sentir inibidas em nosso meio, nós temos que dar opção para as pessoas. Aqui no caso nós vamos ver a discriminação étnica é uma coisa terrível. Deus não enxerga dessa forma, Deus enxerga todos iguais. A sua classe, a sua razão social, a sua cor de pele, isso, meus irmãos, Deus não aceita. Nós não podemos olhar de um mundo dessa forma. As pessoas, os negros, sempre sofreram muito. E não anda vir dizer que o Brasil não é um país racista, que tem muitos que são racistas. Se a pessoa faz alguma coisa no trânsito, de repente alguma coisa que... faz alguma barbeiragem no trânsito, de repente a cor for um negro, tá vendo? Tinha que ser preto mesmo, tinha que ser negro, não sei o quê. E as pessoas têm esse tipo de comportamento. Eu conheço pessoas que são cristãs que têm esse tipo de comportamento. Às vezes vai falar do negro com uma forma, vamos dizer assim, que não tem muita importância. E se for uma pessoa branca que fizer a questão da barbeiragem no trânsito, a pessoa não vai falar, tá vendo, esse alemão, esse branco. Não, vai falar esse cara, não sei o que e tal. Mas se for um negro, não é só apenas o cara, não, é esse cara negro. Então as pessoas têm o racismo, sim, aqui no nosso país. Dentro da igreja também existe também uma parcela de racismo. Então nós temos que lidar com isso, biblicamente falando. Se Deus olha para todos iguais, por que também nós não enxergamos as pessoas iguais umas às outras? Discriminação social. Esse tipo de discriminação provoca o afastamento dos indivíduos em virtude da classe social a que pertenceram, marginalização e segregação social. Tiago repreendeu aqueles que em reuniões solenes davam tratamento privilegiado aos ricos e desonroso aos pobres, numa verdadeira acepção de pessoas. Irmãos, isso, meus irmãos, na igreja infelizmente é gritante. Infelizmente, às vezes, o camarada... Desculpa, mas essa é a verdade, não tem como esconder, porque todos sabemos. Às vezes só porque dá um dízimo um pouco mais alto, tem lugares, não vou generalizar que é todos os lugares, mas tem lugares que se a pessoa dá um dízimo mais alto, ela é colocada num pedestal, ela é mais bem vista, se pega na mão dela, ela é convidada para algumas reuniões fechadas, mas eu chamo quem eu quiser, mas está chamando por quê? Mas você às vezes tem amizade com outras pessoas também, por que está chamando só aquela pessoa que tem um pouquinho mais de condição? E não chama a outra que às vezes tem menos condição? Ou de repente aquela tem um carro melhor, aquela não tem um carro, mas não é tão bom assim. Então, isso existe. Por que aquela pessoa às vezes é consagrada tão rápido, às vezes tem uma ascensão tão rápida no ministério, pelo seu dízimo? Por quê? Para não perder o dizimista? Será que era para não perder o dizimista? E aquele que às vezes rala, estuda, busca a Deus, prega, Deus abençoa. Não chegou o tempo. É sempre não chegou o tempo. Mas aquele que às vezes dá um dízimo alto, que tem condições de dar um dízimo alto, o outro também é dizimista, mas aquele que dá um dízimo alto, a gente não pode perder esse não. Nós temos que investir, nós temos que consagrar para segurar ele aqui na igreja. E meus irmãos, será que isso também não é discriminação? Isso acontece. E muito. Infelizmente acontece e muito. Infelizmente. Porque quem chama é Deus, quem capacita é Deus. Deus deu autoridade para o homem ungir, para o homem separar, para o homem enxergar. Mas tem muitos que não enxergam da forma que Deus enxerga. Mas enxerga um coração endurecido. Porque o que Deus falou para Samuel? Você enxerga, Samuel, com os olhos. Eu vejo o coração. Samuel queria colocar, nem estava nem em questão de classe social, queria colocar o mais bonito, o mais belo, o que aparentemente era melhor. Mas Deus escolheu aquele que era melhor. Aparentemente não era tão bom assim, não era bem visto, mas era melhor. Mas nós vemos que essa questão da discriminação social é gritante, infelizmente. O filho do pobre, ele é maltratado em muitos lugares. Ele é maltratado não.
mas o filho do rico ele tem mais privilégio do que o filho do pobre. Eu acho que é melhor nós colocarmos dessa forma. Infelizmente, na igreja nós temos empresários, nós temos pessoas que têm uma condição financeira muito boa, às vezes não é empresários, mas ralou, estudou, buscou, correu atrás. O empresário também correu atrás, teve que viver situações para poder chegar onde chegou. Não estou falando das pessoas que ralaram. Eu estou falando, meus irmãos, do tratamento daqueles que vêm, que recebem essas pessoas. O tratamento para todos dentro da igreja deveria ser igual. Às vezes até o pecado. O pecado do pobre, às vezes é disciplina, é colocado em disciplina, é evidência para a igreja. Às vezes o do rico, não estou generalizando que isso acontece. Estou dizendo que isso acontece. O pecado do rico, às vezes abafado, não vamos falar, de repente ele sai da igreja. E também não fala sobre isso na igreja não, porque de repente ele está nessa situação. Não podemos ser discriminação. Nós temos que ser servos de Deus que vamos morar no céu. Discriminação religiosa. Refere-se ao tratamento diferenciado em virtude da crença, religião ou culto praticado por determinada pessoa. Irmãos, nós somos cristãos, mas não podemos menosprezar o macumbeiro, não podemos menosprezar o católico, o islã, nada disso. Nós não podemos ter discriminação nenhuma. A prática, sim, é discriminatória, de repente adora outros deuses, aquelas questões todas, mas a pessoa em si, não podemos. Não podemos discriminar, ter discriminação na religião de ninguém. Nós temos que atrair as pessoas, às vezes, sim, tem que mostrar, claro, tiver a oportunidade, essa sua aqui que você está seguindo não está em conformidade com a palavra de Deus, a qual eu creio. Eu creio que a palavra de Deus é assim, mas não criticar, tá vendo? Você, essa religião, tudo do inferno e não sei o que, as pessoas são às vezes ao extremo. Quando, no entanto, Jesus trouxe com amor. Jesus chamou os fariseus, escribas de raça de víboras. Chamou eles de raça de víboras. Falou para eles, mas falou do pecado deles. Falou, vocês cometem isso, isso e isso, e não está em conformidade com aquilo que Deus, no caso, a referência a Moisés, aquilo que Deus deixou para Moisés. O 3. A lei combate a discriminação, conhece seus direitos e deveres. Enquanto cidadão, o cristão é possuidor de direitos e deveres. Esse é o sentido básico da cidadania. Logo, conhecer as noções jurídicas básicas é importante para contribuir com a defesa dos nossos direitos e garantias legais, assim como para nos conscientizar de nossas responsabilidades, especialmente em relação ao preconceito e discriminação. Irmãos, nós temos que conhecer os nossos direitos. Nós temos que saber os direitos que nós temos. Se nós somos discriminados, qualquer coisa assim, podemos recorrer sim à justiça, porém nós temos deveres também. Aqui está falando de direitos, a questão dos direitos, mas também nós temos deveres perante a sociedade, principalmente como cristãos. O direito à igualdade e o combate à discriminação. Um dos principais direitos fundamentais expressos na Constituição Federal do Brasil é o direito à insonômia, ou seja, todos são iguais perante a lei, sem distinção a qualquer natureza. Artigo 5, capítulo 6, capítulo 88. Tal direito possui uma clara herança cristã na medida em que parte, isso, meus irmãos, a nossa Constituição é baseada na palavra de Deus. Compreensão de que todas as pessoas são dotadas de igual valor em clara referência ao princípio bíblico da imagem de Deus. Então todos, meus irmãos, são iguais perante a Deus. Todos são iguais perante Deus. A nossa Constituição é baseada onde? Na palavra de Deus. Então nós temos essa herança, essa questão que nós podemos ter, nós temos esse direito. Todos nós somos iguais perante a lei. Direito à liberdade religiosa. A liberdade religiosa é igualmente um direito fundamental de valor inestimável, previsto em nossa Constituição Federal. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantia na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Artigo 5, aqui também a questão 88. Compreende primeiramente o direito da crença, isto é, o direito de acreditar, não acreditar ou deixar de acreditar em alguma coisa. Assim, como aderir a qualquer religião de sua escolha. Irmãos, nós vivemos um estado laico. Não tem uma religião, sempre foi católico, teve uma maioria católica, porém cada um pode professar a religião que quiser. Se a pessoa quiser ser macumbeiro, se a pessoa quiser ser católico, se a pessoa quiser ser espírita, se a pessoa também não quiser ter religião nenhuma, a pessoa tem todo o direito. Nós vivemos um estado laico. Tem muitos países, quando a gente fala estado, é o país. Quando tem muitos países, meus irmãos,
que tem a sua religião definida. O Islã, outras religiões, católico, porém aqui nós vivemos um Estado laico, cada um professa a religião, nós podemos ter o privilégio de prestigiarmos, de fazermos o nosso culto, prestarmos o nosso culto a Deus, no caso cristão. Se a pessoa quiser prestar o culto a outras divindades, ela tem todo o direito, porque nós vivemos um Estado de direitos a todos. A nossa conclusão: a doutrina de imagem de Deus é essencial para conscientizar a sociedade de que todas as pessoas são portadoras de igual valor e dignidade, independentemente da raça, condição social ou religião. Nenhuma teoria secular fornece tão belo ensinamento. Tal verdade é princípio elementar para a convivência pacífica e harmoniosa, em uma vez aplicada, produz relacionamentos comunitários sadios. Portadores dessa verdade e imbuídos da graça de Deus, os crentes são vitais para combater o preconceito de todo tipo de discriminação. Irmãos, o crente ele tem que dar o exemplo. Ele é, vamos dizer assim, a balança para que as pessoas possam ter um parâmetro. A Bíblia é um referencial para que as pessoas possam fundamentar a Constituição, que todos somos iguais. Se nós somos todos iguais diante de Deus, nós somos todos iguais perante a lei de Deus, então nós somos todos iguais perante a lei da nossa Constituição. Então nós temos esse privilégio, sim, de prestarmos o nosso culto a Deus, de fazermos a vontade de Deus. Claro, nunca querendo atrapalhar o nosso vizinho, que te tirar o seu, mas eu estou evangelizando. Mas às vezes isso não é evangelizar, isso é sair fora da ordem normal. Você pode evangelizar as pessoas, às vezes, com o seu testemunho. Não é você gritando, fazendo um culto dentro da sua casa e começar a gritar e falar alto que você vai evangelizar os seus vizinhos, mas é só a nossa conduta no dia a dia que faz a diferença. Às vezes nós fazemos um culto mais fechado, as pessoas ficam tentando saber o que está acontecendo, às vezes é melhor do que fazer um negócio para estrondar, os lugares, para fazer com que as pessoas às vezes fiquem aborrecidas conosco. Amém, irmãos? Que Deus abençoe, fique na paz.